Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multidão dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedira as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou, Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bênção e paz, queridos e amados irmãos. E a liturgia deste domingo, Deus nos vem ao nosso encontro em um vento impetuoso? Não. No terremoto ou no fogo? Não. Cristo está presente no silêncio, na tranquilidade, e é reconhecido quando a tempestade se acalma. Mas este sinal não é suficiente. É preciso ter fé em nossa Eucaristia. Não basta que nos seja dado o sinal da presença de Jesus Cristo, o pão e o vinho. É necessário a fé para se reconhecer o Senhor que vem. O Evangelho que nós escutamos, na conclusão também podemos entender como no milagre da tempestade, aqui também se delineia a condição difícil, embora vitoriosa, do discípulo de Cristo no mundo. A vitória, porém, é fruto unicamente da fé em Jesus Salvador. Fé que repele toda a confiança em si próprio, o entusiasmo inútil, medo e dúvida, e que é grito de socorro e confiança naquele que pode salvar. O aclamar-se e o gritar e o resultado do acalmar-se das ondas, a volta da paz, a adoração dos discípulos, porém, Jesus numa luz teofânica e salvadora. E a segunda leitura, Paulo procurou assegurar aos cristãos que da parte de Deus a salvação é absolutamente certa.
Havia, porém, uma objeção, porque Israel aparece como o povo rejeitado. Deus não tinha se ligado a este povo. Respondendo, Paulo demonstra que Deus agiu com retidão. Que culpa é de Israel? Que Deus não faltou às promessas, porque só uma parte de Israel, e só provavelmente, foi rejeitada. Esta exposição é precedida pelo trecho lido na liturgia de hoje, em que o apóstolo manifesta imensa estima por seu povo, cuja história levou a humanidade até Cristo, e declara sua disponibilidade a ser até maldita, isto é, mal interpretada, mal cuidada, mal zelada. Maldito porque rejeitou o Senhor, deu as costas ao Senhor, se separou do Senhor, excluiu e se afastou de Deus. A primeira leitura, ali do texto dos reis, Elias está fugindo de Jezabel, que quer matá-lo. E com a força de um alimento misterioso, chega ao Horebe, um lugar onde Moisés se encontrar com Deus, depois do pecado do povo. Como Moisés, Elias também é favorecido por uma visão de Deus. Como Moisés cobre sua face, e como Moisés tem uma experiência de Deus, acompanhada por uma sensação de paz. O murmúrio de uma brisa suave, como que simbolizado a intimidade e o amor em seu encontro com Deus, que é Deus de bondade e misericórdia. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe toda a sua vida. Deus esteja sempre presente no seu caminho. Que Deus te conceda saúde. Que Deus te conceda sempre as bênçãos e as graças dos céus. Como diz o salmista, que o Senhor te mostre a vossa bondade e vossa salvação Ele possa te conceder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.